Boa tarde, turma. Quem fala é o professor Flávio e eu gravei esse vídeo aqui para explicar alguns exemplos com frações. O primeiro exemplo que eu queria deixar para vocês é esse que fala aqui, ó. Uma família tem 5 gatos e 15 cachorros. Qual é a fração que representa o número de gatos? Então, a gente vai usar a fração para representar, né? Então, a fração é sempre formada pelo numerador, que fica na parte de cima da fração, e o denominador, que fica na parte de baixo da fração. Então, essa fração que eu pedi no exemplo, que representa o número de gatos, a gente vai usar esse número de gatos na parte do numerador. E o denominador ele vai ser sempre o total. Então, o número de gatos que a gente tem é esse 5 aqui. E o total vai ser o 5, que é o número de gatos, mais o 15, que é o número de cachorros. Então, a gente vai repetir o numerador, que é 5. E embaixo a gente vai ter 5 mais 15, que vai resultar em 20. Então, a gente tem 5 20avos. Como o 5 e o 20 eles estão na tabuada do mesmo número, que no caso é o 5, a gente consegue simplificar essa fração, né? Então, ela também pode ser representada simplificada por 5. Então, 5 dividido por 5 vai ficar 1. E 20 dividido por 5 vai ficar 4. Então, 1/4 é a fração que representa o número de gatos. Outro exemplo que eu queria deixar para vocês é representar 3/4 do dia em horas. Então, como é que a gente vai fazer essa conversão aqui de 3/4 do dia em horas? A gente vai ter que trocar essa parte que diz do dia aqui pelo equivalente em horas. Então, a gente sabe que um dia a gente tem 24 horas. Então, a gente vai ter que repetir o 3/4, que é a fração, e a gente vai multiplicar ele pelo 24 horas. Então, para a gente fazer isso, a gente vai pegar o numerador e vai multiplicar pelo número que está em cima, que é o 24. E embaixo do 24, a gente vai ser sempre um número 1 invisível, que ele fica oculto, né? Então, a gente vai multiplicar o número que está em cima, que é o numerador, pelo numerador, que é 24. E o denominador, que é o 4, pelo denominador, que é 1. Então, 3 vezes 24, eu vou fazer aqui num canto. Vai ficar 3 vezes 4, que dá 12. Sobe 1 aqui em cima. E 3 vezes 2 dá 6, mais 1 que subiu, fica 7. Então, 72. E na parte de baixo, 4 vezes 1 fica 4. Então, como a gente consegue dividir o 72 por 4, a gente vai ter que fazer isso, né? Então, 72 dividido por 4. Como o 7 ele é maior que 4, né? Eu vou usar o 7 e vou procurar na tabuada do 4 o número mais perto de 7, que é o próprio 4, que é 4 vezes 1. Então, 7 menos 4 vai ficar 3. 2 desce aqui embaixo, do lado do 3, vai ficar 32. Então, 32 na tabuada do 4 é 4 vezes 8, que dá 32. Então, 18 é a resposta. Então, 3/4 do dia em horas é equivalente a 18 horas. E o último exemplo que eu queria deixar
é esse aqui. Em uma padaria, 3/5 dos seus pães são d'água. E 7/20 são sonhos. O restante são pães de leite. Qual é a fração que representa o número de pães de leite? Então a gente vai ter que usar uma fórmula que é o total vai ser igual aos pães de leite mais os pães d'água mais os sonhos, que são os pães produzidos na padaria. Como eu quero calcular esse valor aqui de pães de leite, que eu não sei ainda, mas eu já sei os pães d'água e os sonhos, eu vou ter que somar eles, que são os valores que eu já sei. Eu vou somar aqui no canto os 3/5, que representa os pães d'água, mais os 7/20, que representa os sonhos. Como eles têm denominadores diferentes, para mim realizar essa soma, eu vou ter que fazer o MMC do 5 e do 20. Então, vou fazer aqui no canto, 5 e 20. O primeiro número primo é o 2, né? Então, a gente tem que ver se algum desses números a gente consegue dividir por 2. O 5 a gente não consegue, mas o 20 a gente consegue. Então, a gente vai dividir por 2. Como o 5 a gente não consegue, a gente repete o 5. 20 dividido por 2 vai ficar 10. O 10 a gente consegue dividir por 2 de novo, então a gente continua dividindo por 2. O 5 a gente não consegue, a gente repete. 10 dividido por 2 vai ficar 5. Então, a gente não consegue mais dividir por 2, a gente vai para o próximo número primo. No caso, como o 5 ele é primo, a gente vai dividir por ele mesmo. Então, a gente bota 5 aqui. Então, 5 dividido por 5 vai ficar 1. 5 dividido por 5 vai ficar 1. Então, chegou no 1, a gente finalizou essa parte aqui. Então, a gente vai ter que multiplicar o 2 por 2, que vai ficar 4. E o 5, por esse 4 aqui, vai ficar 20. Então, 20 vai ser o MMC de 5 e 20. Então, esse MMC que a gente calculou agora vai ser o nosso denominador, que é o 20. E a gente vai ter que dividir esse 20 pelo 5. Então, a divisão de 20 por 5 vai ficar 4, que vai ser o número que a gente vai ter que multiplicar o 3. Então, 3 vezes 4 vai ficar 12. Esse mais que está no meio, a gente vai deixar aqui no meio também. E 20 dividido por 20, como é o mesmo número, né, vai ficar 1. 7 vezes 1 vai ficar 7. Então, 12 mais 7 vai ficar 19. A gente repete o denominador, que é 20. Então, 19/20. Esse valor a gente vai colocar aqui, ó, que é a soma dos pães de leite mais os pães d'água, que vai dar 19/20. Então, o total numa fração vai ser sempre o denominador igual ao numerador. Então, como o 20 tem que ser igual a 20 para ficar o total. Então, 20 sobre 20 é o total, igual aos pães de leite, que eu não sei o valor ainda, então vou deixar pães de leite aqui. Mais os 19/20, que é a soma dos
pães d'água mais os sonhos. Então, a gente tem esses 3 pedaços aqui, né? Para mim descobrir o valor que eu não sei ainda, que é os pães de leite, eu vou ter que isolar esse pães de leite num canto e esse 19/20 que está somando os pães de leite, eu vou ter que juntar ele com o total que eu tinha, que era 20/20. Então, como esse 19/20 ele vai ter que sair desse lado da equação, ele vai mudar o lado dele, ele vai ter que mudar também esse sinal aqui que está aqui, que é o mais. Então, ele vai virar menos. Vai ficar 20/20 menos os 19/20 que a gente tinha naquele outro lado ali. Vai ser igual aos pães de leite. Então, a gente vai ter que fazer essa subtração de frações. Só que como eles têm o mesmo denominador, eu posso repetir o denominador, não mudo ele, fica 20. E eu só tenho que fazer a conta de menos com os numeradores, que é o 20 menos 19, que vai ficar 1. Então, 1/20 é a fração que representa os pães de leite. Então, pessoal, era isso que eu queria deixar de exemplo para vocês, tá?